30, para 30. Então, e a dívida, que é uma obrigação do gestor ficar cobrando, e tem muita gente devendo, e essa dívida não se fala que tem que cobrar essa dívida. Deixa para quem buscar o dinheiro. E sem contar o dinheiro que foi acumulado, que a pessoa passa 35 anos para aposentar, aqueles que aposentam por tempo de serviço. Esse dinheiro todo acumulado, ninguém fala nesse dinheiro? Então, é isso que eu queria que o professor explicasse. Bom, eu vou passar a palavra aos palestrantes. Prazer, viu? Tá bom. E, em seguida, faremos outro bloco. Obrigado. Vamos aos pontos aí apresentados. Eu vou ser bem breve. E eu queria agradecer as perguntas. No que diz respeito ao sistema atuarial dos servidores públicos, nós temos um problema importante, né? Quer dizer, o volume de arrecadação de contribuições previdenciárias internas do setor público é insuficiente para pagar as despesas previdenciárias. Como é que a Constituição tratou esses casos? Ela tratou no artigo 40, que no desequilíbrio atuarial do sistema do regime próprio, o ente tem que aportar ativos. Esgotadas as possibilidades de aporte de ativo, o que ele tem que fazer é fazer o equilíbrio via alíquotas de contribuição. Os membros participantes vão fechar a conta. Então, eu vou dar um exemplo simples, que eu estou mais de perto, eu conheço, enfim, mas eu poderia falar. Eu tenho aqui também dados de várias outras unidades federativas. O Rio de Janeiro, por exemplo, esse ano, vai fechar o Estado do Rio de Janeiro, né? O seu orçamento, um déficit redondo de 18,5 bi. As pessoas talvez não tenham noção, 18,5 bi num orçamento de 72 percentualmente simplesmente impagável. Desses 18,5 bi, 13,5 é a necessidade de recursos para fechar a conta previdenciária. Então, vamos agora falar, suponha que eu tivesse num sistema equilibrado. 18,5 menos 13,5, sobra 5. Seria um déficit grande. Esse 5, eu perdi 4, o Estado do Rio perdeu quase 4 de royalties. Seria 1. Absolutamente administrável. E o do royalties, obviamente que nunca vamos voltar mais para ter $100 o barril, mas também 30 está muito baixo, vai subir um pouco. Mas que fosse o 5 em 70, dá para você, corta daqui, corta de lá, contingencia, extingue secretaria, tá, você resolve. Mas 18 bi, dos quais 13,5 é previdência, é impossível. Mas é pouco. São Paulo tem uma necessidade de financiamento da Previdência este ano de 18 bi. Minas Gerais, 11 bi. Rio Grande do Sul, vossa terra, né, deputado? 9 bi. Significa dizer que o Estado, o gestor estadual, ele está pegando o imposto que é pago, vamos ver, é pago pela população. Eu gosto de dizer, aquele cidadão que na Central do Brasil vai todo entalado no ônibus, no trem, está pagando imposto para reverter, ele tem que pagar aposentadorias e pensões, reverter aos benefícios de um segmento que é mais alto de renda. É uma enorme transferência de renda. Bom, o que a Constituição prega? Tem que reequilibrar o sistema através de aumento de alíquota. É o que o governador Pezão propôs. É uma alíquota aumentar de 11 para 14, a regular, e mais uma alíquota extraordinária provisória, até suavizar. E vai suavizar porque nós já fizemos a reforma de 2003, que foi a reforma da emenda 41, proposta muito corretamente pelo presidente Lula, cujos efeitos práticos, em boa medida, só foram implementadas 10 anos depois, que é a criação do FUNPRESP aqui na União e os fundos previdenciários nos entes federativos subnacionais. Então, basicamente, 2012, 13 e 14, vários entes fizeram. Então, que se segrega e isola a possibilidade de aparecer um déficit previdenciário. Muito bem. Até lá,
Até lá, tem que ser equilibrado com aporte de ativos e com aumento de alíquota para reequilibrar o sistema. Lamento, os funcionários públicos vão ter que conviver com isso. É difícil? É difícil. Poderia ter sido feito antes e melhor? Poderia. Nós não fizemos e, digamos assim, vamos ter que tomar medidas mais fortes. O senhor se referiu ao Exército Brasileiro? O Exército é parte, né? Na verdade, as Forças Armadas. Mas, eu gosto de dizer, queria que a deputada estivesse aqui, porque eu tenho muito bom contato com os militares, muito bom contato. Pessoas sérias, responsáveis, competentes, brasileiros vocacionados, e sabem que tem problemas, estão dispostos a fazer regras de transição, mas não são só eles, não. Várias categorias dos servidores públicos, em legislações passadas, têm direito a produzir pensão para filhas maiores. Juízes, procuradores, defensores, muitos fiscais de renda no passado tinham esse direito. Então, a gente foca nos milicos, tudo bem, porque é o maior número, mas a verdade é que um monte de categorias profissionais no setor público tinham, no passado, o direito de produzir um benefício de pensão à filha maior. Não é só juízes, nós temos casos famosos. Até a atriz Maite Proença é filha de um juiz, ela recebe até hoje pensão, em que pese o fato que o fundamento da pensão é a dependência econômica. É a dependência econômica. Ela recorreu ao judiciário, o judiciário deu ganho de causa. Não é ela que está errada, o que está errado é a regra. A regra está errada. Os militares têm isso, mas é bem verdade que, com a Emenda Constitucional 20 de 1998, e depois regulamentada por uma lei de 2001, todos os novos militares não geram mais pensão para filha maior. Acabou. O que tem é um estoque. É um estoque. Em Previdência, eu sempre digo, você mexe o botão aqui, o impacto vai aparecer até 80 anos lá na frente. Então, nós vamos ter benefício de pensão de filha maior, tendo pagamento até 2080, 2070, entendeu? É muito pesado, porque a gente tem feito mudanças não afetando os direitos adquiridos. É isso, não afeta os direitos adquiridos. Então, o militar que tinha, mesmo que ainda não tivesse morrido, e ele estava ativo em 1998, ele pôde optar por ter ou não esse benefício, pagando uma alíquota suplementar de 3%. E, quando ele morrer, a filha maior dele, se não casada for, terá direito ao benefício. Então, ainda não apenas nós temos benefício em vigor, como teremos geração de novos benefícios. Mas todos aqueles que ingressaram pós-2001 não têm mais esse direito. Então, e vale para várias categorias. Bom, vamos finalmente ao caso da Cobap. Eu tenho visto muitos debates por aí, e a Anfip e algumas outras entidades, eles têm afirmado que duas coisas fundamentalmente. A primeira, que previdência, na verdade é uma confusão aí, que a seguridade é superavitária. A seguridade é composta por 3 subsistemas: previdência, saúde e assistência. São 3 subsistemas. E a Constituição definiu uma série de mecanismos de financiamento desse sistema. O que tem sido argumentado é que a seguridade é superavitária. Bom, esse é o primeiro ponto, e aí apresento os dados. Como é feita essa contabilidade? E aí é o primeiro debate. Nesta contabilidade, é feito assim: pega as despesas com previdência, com assistência e saúde, soma de um lado. Quais despesas? As despesas diretas de pagamento de benefícios de aposentadoria, os benefícios assistenciais, tá certo? Os gastos com saúde e os gastos do INSS. Muito bem. E pessoal? Porque, para prestar serviço de saúde, precisa de médico, precisa de enfermeira, precisa de auxiliar. Não, esse está fora da conta, porque isso é pessoal, é outra rubrica. Isso está nos encargos da União, está fora da conta.
E os aposentados médicos estão fora da conta. E os pensionistas de médicos estão fora da conta. Estou falando de médicos, mas de enfermeiros, estão fora da conta. Então, eu estou diminuindo a despesa. A minha mulher tenta, de vez em quando, fazer isso comigo, sabe? Aí eu falo, não, minha filha, aqui eu faço a contabilidade direitinho. Não vem com conversinha mole, não. A sua despesa foi... Não, mas eu pus gasolina no carro. E o carro... Não, você pôs gasolina no carro, o seu cartão é despesa tua. O problema é teu, paga. Cara, muito bem. Então, isso está fora da contabilidade deles. E o que é a receita? A receita é a receita de contribuições previdenciárias, a receita de contribuições sobre lucros, CSLL, COFINS, e a parcela que foi retirada dessas contribuições para a chamada DRU. Isso é uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional. E eles entendem que a emenda é ilegítima. Bom, aí tudo bem. Bom, mas sério, por quê? Você não, veja só, eu não posso, ninguém pode ser culpado, punido, por alguma coisa que ele fez que é imoral, mas não ilegal. Vamos dizer que está infeliz. Sim, mas ela é tão válida quanto a Constituição. Ela foi aprovada segundo os trâmites previstos pela Constituição, e os deputados, senadores, entenderam que era legítimo fazer isso. Mas tudo bem. Aí eles põem isso na conta. Ora, não vale a DRU. Tá bom, aí ele põe. De fato, feita essa conta em que a despesa é diminuída e a receita é inflada, dá um superávit. Legal, muito bom. Olha, agora o senhor deveria pedir à Anfip mostrar, ao longo do tempo, o que está acontecendo com esse superávit, com essa conta meia-boca. O que está acontecendo? Caindo, minguando, e este ano vai dar déficit, mesmo com esta conta. Bom, mas e quando dá déficit, o que a gente faz? O que a gente faz? Calma, deixa eu só terminar, que é ele. O que a gente faz? A gente faz o que tem feito. O Estado vem e transfere, apesar dele tirar a desvinculação da DRU, na verdade, não foi um golpe nos aposentados, no pensionistas, foi um golpe nos estados e União e município, porque a contribuição é desvinculada. Então, ele pegou uma parte, aumentou um monte de contribuição, pegou, liberou orçamento para ele para pagar as despesas de aposentadoria, pensão, seguro, né, saúde, e pagar as outras despesas. Então, veja só, eu gosto de dizer o seguinte, suponha, é sempre um contrafactual legal que eu gosto de fazer, suponha que a Seguridade está dando prejuízo. Mas quem está dando prejuízo é o seguinte, o que se gasta muito, é saúde. E a Previdência está equilibrada. Previdência é contributiva, está lá na Constituição, é no sistema contributivo. Alguém fala o seguinte, olha, como está gastando muito em saúde, eu vou aumentar a contribuição previdenciária. Eu vou falar, epa, eu não. A Previdência está equilibrada. A Previdência é aquele que aquele senhor falou. É um sistema que tem que fechar. Ele não tem que gerar nem superávit, nem déficit. Agora, se a saúde está gastando demais, ou o governo faz um novo imposto para financiar, ou corta gasto de saúde, mas não a contribuição previdenciária. Da mesma forma, se a Previdência está em déficit, eu não vou tirar dinheiro de imposto para cobrir a Previdência. O certo é reequilibrar o subsistema Previdência. E é isso que a reforma propõe. Por fim, eu gosto de dizer o seguinte, não dá para fazer contabilidade parcial de bolso. É o seguinte, olha, eu tenho aqui 300 conto no bolso e tenho 200 para gastar, superávit. Mas no bolso esquerdo, eu tenho 100 e tenho que gastar 500. Bom, deve ser... Aí eu falo assim, não, meu bolso direito está equilibrado. Não, eu estou devendo. Eu tenho superávit de 100 no direito e 400 de déficit no esquerdo. O Paulo Tafner tem 300 de déficit. E, no final do dia, a União chega lá no Tesouro Nacional consolida, o que ele vê? Déficit. Então, e o déficit é o quê? É insuficiência de recursos para pagar as obrigações que tem. Tendo ou não tendo superávit na Seguridade, tendo ou não tendo, o Tesouro vai ter que aportar dinheiro. Não importa. Agora, vamos aos outros itens. Você incluiu nessa sua contabilidade dos dois bolsos, você incluiu o déficit da Previdência Pública Não. e o déficit da Previdência Rural? Não. Pô, mas então não está dando superávit. Então me explica.
É isso. A previdência rural é assistência ou previdência? É previdência, rigorosamente classificado. Do meu ponto de vista, ele tem Mas então a componentes previdência- assistenciais. Então a previdência está deficitária. É a forma de registrar as coisas. Esse dia eu estava discutindo aí para o companheiro. Na Constituição, me corrijam, eu sou um humilde curioso nisso, agora vou estudar mais. Mas na Constituição está, ou não está, que previdência rural é previdência. Confere? Confere. E tem 8 milhões de agricultores, não discuto o mérito, Sim. 8 milhões de agricultores, que a contribuição são 10 bilhões por ano. E este ano, segundo o meu professor Rolim, a Previdência Rural vai gastar 104 bi. Quer dizer, vai sair, meus queridos, 90. do Tesouro Nacional 94 bi. Esse é o 10. E pior, esse dinheiro não tem. Aí o governo pede emprestado, vendendo o título do Tesouro a 15%. Quem vai pagar é a futura Não, e a geração. petezada quer que ninguém honre essa dívida. Então, aí tem 94 bi. E eu ouvi desde criancinha, desde que vim para cá, que daí eu comecei a ouvir um pouquinho, que a área pública dá um buraco esse ano vai dar um buraco de 70. Nas minhas projeções, 78 a 80 bi. Opa, aumentou. Então, vamos lá. A Previdência Pública é a geral ou só a federal? Nesse Não, 78. federal. Tá, só a federal. A Previdência Federal, o governo tira, todo ano, 78 bi para cobrir o buraco. Não, deputado, 78 bi todo ano, não. É este ano, porque o ano que vem vai ser mais, e o outro mais. Eu vou ficar aqui esse ano. Se fosse 78 todo ano, eu estava Então, feliz vamos lá. da vida. Da rural, vamos arredondar, da rural é 90, e vamos aumentar da pública, 80. Tá? Então, 90 mais 80, 170 bi. Então, como é que a Anfib martela isso? Será que isso aí... olha, deve ter gente aqui, eu vou provocar. Para mim, isso é desonestidade intelectual. Olha, ou não é. Muito obrigado. Você mesmo meio vacilou para dizer... Não ficou só, meio claro. eu não... E agora, quando eu te perguntei, você clareou. Nós temos que ser claro. Veja. Né, Paulo? Obrigado. Não, eu procuro ser claro. Não, é na cabeça de vocês também. Então, agora, eu só queria voltar... Calma, vamos. Bom, mas a dívida previdenciária, né? É a dívida que os contribuintes têm para com o INSS. Em geral, isso é expresso sobre o relatório de dívida ativa consolidada do INSS. Bom, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Quem vai para a dívida, assim, conceitualmente, quem vai para a dívida ativa é um bom pagador? Não, não é. O bom pagador não vai para a dívida ativa. Bom, antes de ir para a dívida ativa, ele tem cobranças administrativas. O gestor tenta cobrar dele. Pode ser muito eficiente, menos eficiente, enfim, tenta cobrar dele. Ele não pagou. Aí entra em cobrança em dívida ativa. Ele ainda não pagou. Bom, temos duas possibilidades, sim, extremas. A primeira possibilidade é que ele é um sem vergonha, sonegador, que, tendo dinheiro para pagar, ele se recusa a pagar. Muito bem. Ou o outro lado, que é um cara que não tem dinheiro para pagar. Porque, senhores, entrar em dívida ativa significa uma série de percalços para a empresa. É enorme. O problema, ele tem certidão, ele não tem mais certidão negativa, ele não tem acesso a crédito. Pode entrar no judiciário, uma certidão negativa positiva com efeito de negativa, ele tem alguns mecanismos. Mas, de maneira geral, quando você vai olhar a dívida é de empresa que já quebrou, que não existe mais. Tem um pedaço cobrável? Tem, claro. Temos que melhorar essa eficiência? Tem. O governo está até propondo a securitização da dívida ativa. Veja só, o banco cobra bem? Em geral, cobra bem. O Banco Itaú acabou de fazer a securitização de 1 bilhão e 200 milhões de papagaios não pagos.
porque ele se esgotou de cobrar. O que ele fez? Ele securitizou, vendeu esse título, né? Vendeu os papéis, e aí é uma empresa especializada em cobrança que vai encher a paciência, e vendeu por quanto? 80 milhões. A carteira é de 1 bilhão e 200. Ele vendeu por 80 milhões. Obviamente que o Itaú, ele não dá dinheiro para quem comprou. Ele pesquisou no mercado. Então, uma carteira de 1 bilhão e 200, 80 milhões. Então, quando você olha, eu acompanho bem dívida ativa, porque eu hoje presido a Companhia Fluminense de Securitização no Rio de Janeiro, que nós estamos trabalhando para securitizar a dívida ativa de lá. A dívida ativa contábil é 66 bilhões no Rio de Janeiro. Eu tive a pachorra, com o meu diretor financeiro, nós pegamos crédito a crédito, tabulamos mais de 250 milhões de informações, classificamos o crédito. O governador Pezão vai ficar bravo comigo. Quanto vale aquilo, se eu fosse comprar? Isso, uma boa hipótese. É isso. Então, se eu olhar a dívida ativa e falar, não, isso, tá bom, ainda que toda ela fosse boa, ela cobre o rombo de 1 ano. Acabou. E o ano seguinte? Bom, vamos para os demais. A desoneração realmente foi uma decisão do governo. Não me lembro de nenhuma entidade questionar a desonerização. Não, tirando os liberais, como eu, falaram, né? E outros nessa linha, que falaram, isso é ruim, especialmente quando você desonera segmentos, você cria problemas na cadeia produtiva, segmentos favorecidos, problema de distribuição errada da carga tributária, mas, enfim. A desoneração, de fato, tem que acabar com a desoneração. Agora, tanto quanto eu me lembro, quando o Joaquim Levy propôs acabar com a desoneração, muitos representantes desta casa foram contra, e alguns bem identificados. Então, eu acho que a gente tem que acabar progressivamente com a desoneração, não ter desoneração. Então, isso é importante. Resolve o problema? Só um pouquinho. A PEC vai acabar. Só que tem que... A PEC vai acabar. Subsídio super vai acabar. Subsídio subvenção de geração. Só que tem que manter os contratos. Sim, então... Em situações tem que ter subsídio, subvenção. Mas muito enquadrado. Para o futuro, mas não resolve o presente. Exatamente. Então, há desonerações na União, nos estados e mesmo no município, o município é pequeno, que são regidos por contrato. Então, você tem que ir acabando, vencer o contrato, você não renova. Isso ajuda? Ajuda. Mas, como eu disse aqui, o volume de insuficiência de recurso, ele, além de grande, ele é crescente. Esse ano, como eu falei, vai ser uns 80 bi, ano que vem é mais 80, mais uns 15, e no outro é uns 95 mais 20. Na verdade, para superar a insuficiência de recursos, a gente teria que criar uma CPMF quase por ano, uma nova por ano. É uma, no segundo ano, 2 CPMF, porque a gente está gastando muito mais do que é capaz de arrecadar. Por fim, eu diria que a DRU, fazer a DRU e jogar o dinheiro lá, tudo bem, pode fazer. Contabilmente resolve, ainda que muito parcialmente resolve o problema da seguridade, mas vai abrir rombo em outro lugar. Então, para o setor público, não importa qual é o rombo de onde vem, aí nós vamos ter insuficiência e vai ter que gerar dívida. Então, eu acho que era melhor, quer dizer, até o pessoal da Anfip e os defensores dessa tese, diante do fato de que esse ano, mesmo nessa contabilidade que eles fazem, vai dar negativo, e aí perdeu o argumento, né? Mesmo com uma contabilidade que não é adequada do meu ponto de vista. Aí vai perder o argumento. Também esta conta está dando... A não ser que eles falem, não, eu vou chegar agora, eu vou tirar mais benefício daí. Pode ser. Sempre, todo mundo é capaz de criar uma contabilidade mais criativa que a anterior, que o resultado seja azul, quando, na verdade, ele é vermelho. Posso contribuir um pouquinho? A DRU também, a DRU não tira só da Previdência, a DRU tira de todos os ministérios. Tá? 2. A DRU, o dinheiro também caminha. O dinheiro da DRU vai e volta e ajuda para a saúde. Claro. Percebeu? Isso eles não dizem.
Bom, por fim, é só a última pergunta que você fez, né, um negócio eu vou falar muito rapidamente. Eu acho que, para o futuro, a gente tem que pensar um outro modelo previdenciário totalmente diferente. Quer dizer, os vínculos formais de trabalho, eles tendem a desaparecer. A gente está acostumado com o modelo todo em que o vínculo de trabalho era basicamente industrial, lá com Getúlio Vargas, os grandes empregos. Hoje, a participação da indústria no emprego total ele é minoritário e é decrescente.